episódio de hoje, eu convidei a doutora Silvana Maria Quintana. Ela é médica ginecologista para um bate-papo sobre infecções sexualmente transmissíveis na mulher. A Silvana é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, coordenadora científica de obstetrícia da SOGESP, membro da Comissão Nacional Especializada de Trato Genital Inferior da FEBRASGO. Muito obrigada por aceitar o meu convite. A Silvana foi minha professora, uma graça, adoro. E hoje vamos bater um papo sobre IST. Ótimo. Eu que quero agradecer a essa oportunidade, quero dizer do meu orgulho, da minha felicidade de estar aqui com você, né? A Débora foi aluna, foi residente, é hoje essa excelente profissional e fazendo um serviço muito importante, que é a divulgação de informações com qualidade, para que a nossa paciente, as nossas mulheres tenham acesso a informações seguras e que as ajudem a manter a sua saúde. Muito obrigada, Débora. Bom, vamos lá. Silvana, o que é IST, que antigamente a gente chamava de DST? Ok. Então, vamos lá. Gente, as infecções sexualmente transmissíveis, e eu acredito que essa mudança de nome seja exatamente para tirar esse estigma de doença, porque às vezes você pode ter essa infecção sem ter sintomas, sem ter sinais. Então, nisso ela não caracterizaria uma doença, certo? Mas é basicamente a mesma coisa. São doenças adquiridas principalmente, vejam, não exclusivamente, mas principalmente pelo contato sexual. E quando a gente fala contato, relação sexual, gente, nós não estamos falando só penetração, pênis, vagina. Nós estamos falando de qualquer contato sexual, certo? Qualquer contato mais íntimo que envolva a parte genital, homem ou mulher, isso pode sim levar à aquisição de uma infecção sexualmente transmissível. Silvana, olha só, eu vi uma informação da Organização Mundial de Saúde que fala numa ocorrência de mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis por dia no mundo. Eu fiquei chocada. E, ao ano, mais ou menos, 357 milhões de novas infecções, entre HPV, clamídia, gonorreia, sífilis, tricomonas, sem falar no HIV, né? Quem que é mais suscetível? E aí? Que coisa, né? Muito, muito. Para você ter ideia, tem um estudo bem recente de revisão que saiu agora, em 2022, em que eles avaliaram, em 2018, de cada 5 adultos, aqui a gente não fala homem ou mulher, 5 adultos, tá? Um tem uma infecção sexualmente transmissível. Então, nós estamos falando de uma coisa que realmente precisa ser pensada, precisa ser falada, porque é muito comum. Quando você me pergunta qual é, né, quem é mais de risco ou mais suscetível, eu diria para quem está nos ouvindo, pessoal, quem tem vida sexual está exposto a adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Portanto, todos nós sexualmente ativos estamos sob risco. Agora, obviamente, nós temos uma população mais vulnerável, né? Quem que é essa população mais vulnerável ou de maior risco para adquirir uma IST? Então, aqui nós temos os jovens, a população abaixo de 25 anos, ela tem, sim, uma maior prevalência, mas eu quero chamar a atenção das mulheres na terceira idade, as menopausadas, climatéricas, porque hoje uma mulher com 55 anos é uma mulher jovem, ela se separa ou ela fica viúva e ela inicia novos relacionamentos e tem que iniciar mesmo, certo? Mas nós estamos vendo um aumento de infecções sexualmente transmissíveis nesta população. Então, mulheres que estão aqui na nossa faixa etária de 50 anos, 55 anos, é importante que nós também estamos falando isso para vocês, tá? Mas, vamos lá, população jovem, nós sabemos também que, por exemplo, a população que é, né, uma população mais vulnerável do tipo usuários de droga, porque essa população, nós sabemos também que, além do maior número de parceiros, elas podem fazer o comércio com a relação sexual, né? Elas vendem a relação sexual para adquirir drogas. Então, sim, população jovem, populações mais vulneráveis, menor poder aquisitivo, mas ela é uma doença extremamente democrática, Débora. Todo mundo que tem relação
pode pegar uma infecção sexualmente transmissível. Uhum. E aí lembrar também, né, Silvana, que a gente muitas vezes pensa relação homem com mulher, pênis, vagina, mas a gente sabe, por exemplo, que relação mulher com mulher também tem uma chance de grande, até que antes era um pouco mais negligenciada até pelos profissionais de saúde, né, de pegar IST, né? Relação homem com homem, a gente sabe que sim, e veio tudo aflorar com o começo da epidemia pelo HIV, que eles só atribuíam a esses casais, né? Mas a gente tem que lembrar também que relação mulher com mulher pode pegar infecção que pega pelo sexo, né? Então, assim, basta estar vivo, a gente está suscetível a tudo, né? Exato. E eu quero também chamar a atenção, eu não sei se você tem percebido isso, mas no consultório eu tenho percebido um grande número de mulheres, e às vezes as mulheres, principalmente jovens, adolescentes, que ao invés de fazerem a penetração vaginal, por esse contexto moralista até que nós estamos vivendo, elas têm tido relação anal, certo? E eu quero informar, como eu faço com a minha paciente, que esse tipo de relação ela tem até maior risco que a relação vaginal. Tá? Uhum. Então, muito cuidado, não é aqui uma questão de preferência, de querer, a sexualidade de cada um deve ser exercida conforme a sua vontade, mas o nosso papel é proteger no sentido de infecções sexualmente transmissíveis. Então, apesar do sexo anal, claro que diminuir não tem risco de gravidez, ele aumenta o risco de aquisição de infecções sexualmente transmissíveis, porque a mucosa retal, ela sofre mais traumas e ela não tem a mesma proteção que a vaginal tem. Então, aqui é muito importante que a gente deixe a nossa paciente bem orientada sobre isso, tá? Uhum. Preservativo na relação anal é muito importante. Isso, quer ter relação anal, a pessoa tem que ter a preferência dela, mas que a gente vai falar que use preservativo, porque assim ela tem um sexo seguro e satisfatório do ponto de vista dela. E o homem também, né? Homem que faz sexo com o homem, o importante seria usar preservativo para poupar ele e um outro parceiro que ele tiver, né? Perfeito. Silvana, como ocorre a transmissão? A gente já falou, né? Pelo sexo, né? Eu tinha uma perguntinha aqui, mas já tá óbvio. E quais os principais sintomas que as pessoas que têm infecção que pega pelo sexo podem sentir? Perfeito. Veja só, a maioria, e aqui é um problema que nós, né, que atendemos, principalmente a saúde da mulher, mas a saúde da nossa população, eu quero avisá-los que a pessoa pode ser totalmente assintomática, ou ter pouquíssimos sintomas que você nem vai pensar numa infecção sexualmente transmissível, tá? Não é sempre manifestação só genital. Esse é outro mito que precisa ser quebrado. Você pode ter a manifestação de uma doença que você adquiriu no sexo e que tem manifestação na pele, certo? Então, a primeira coisa, a maioria é assintomática, e por isso que o seu médico, a sua ginecologista, muitas vezes deve solicitar o rastreio, que são as sorologias, porque você pode estar aqui, como eu e a Débora, sem nenhum sintoma, e ao fazer um exame de sangue ou um exame ginecológico, coleta de alguns materiais, você detectar que você tem um agente que foi transmitido sexualmente. Então, é muito importante que você que está nos escutando saiba disso, converse com a sua médica, o seu médico, a respeito desse rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, porque grande parte pode ser assintomática. Falando dos sintomas genitais, né, que é onde normalmente a nossa paciente vai nos procurar, então, algumas vezes ela pode se manifestar com corrimento, tá? Vejam, não é porque tem corrimento que tem uma infecção sexualmente transmissível, certo? Tá com um corrimento que coça, que arde, que tem cheiro ruim, que é numa quantidade que vai além da roupa íntima, algum fator que você julgue que não está no habitual, você deve procurar o seu médico e ver quem está causando esse corrimento. Nós temos um protozoário, um parasita que causa, por exemplo, tricomonas, que é adquirido sexualmente e que pode dar um corrimento. Então, sim, deve ir. Existe, por exemplo, o HPV, que pode dar uma alteração na citologia ou na colposcopia, em um exame coletado.
Então, existem sintomas diferentes para as diferentes infecções sexualmente transmissíveis. Mas a literatura, gente, fala que até 70% são assintomáticos. Então, nós precisamos realmente conversar com os nossos profissionais de saúde e as nossas pacientes serem rastreadas, né? O que é isso? Fazer exames para pesquisar a infecção sexualmente transmissível. Uhum. E a forma melhor da gente evitar é usando o método de barreira como a camisinha. A feminina, infelizmente, a feminina não tem em farmácia, nem em sex shop. A camisinha feminina tem no SUS, no posto de saúde, né? Assim, eu digo infelizmente porque às vezes o posto de saúde está fechado à noite pra gente ir lá pegar. E a camisinha feminina é bom porque a mulher pode colocar antes de sair de casa. Acho que eu vou transar hoje, beleza? Ela coloca, né? Só não dá para ter relação anal com camisinha feminina, né? Mas a camisinha masculina é mais fácil de encontrar. E eu costumo falar, Silvana, para as minhas pacientes, assim, desde adolescente até pacientes climatéricas, que, vamos lá, se todo mundo mesmo fosse honesto e sincero, não ia existir IST, concorda? Mas não tô falando que o parceiro, a parceira tá pulando cerca, não, mas vamos lá, vamos pensar, se todo mundo fosse sincero, não ia existir nenhum desses bichos, mas existe, e a principal vítima somos nós as mulheres, e dentre as mulheres são aquelas adolescentes e adulto jovem, né? Então, nós somos as principais vítimas. Então, a gente está se empoderando para tanta coisa nessa vida. A gente tem um planejamento reprodutivo, a gente quis ter os direitos de trabalho, de estudo dos homens, mas a gente tem ainda o nosso corpo, que a gente também tem que ter um direito sobre ele, que foi o corpo que a natureza fez para a gente seguir adiante da vida. Então, o que eu comento é assim, na hora H, graças a Deus, eu não vou estar lá com uma camisinha falando, escuta, tá na hora de colocar, não é verdade? Então, eu acho que as pessoas tinham que andar com ela na bolsa, que nem o cartão de crédito, celular e só, porque nem carteira de identidade mais precisa, né? O que você acha? Não, eu acho perfeito. E eu falo muito isso, eu atendo muito adolescente, eu falo muito isso para elas. Por quê? Porque a adolescente ela tem uma dificuldade de negociar o uso do preservativo. A adolescente, ela pensa assim, mas se eu tiver a camisinha, se eu falar para usar a camisinha na hora, eu tirar uma camisinha da bolsa, o que o menino vai achar que eu sou uma mulher que transa com todo mundo? E eu falo que não, que é o seguinte, se ele na hora lá não tem um preservativo, ele não tem com nenhuma menina que ele transa. Não é? Então, ela não tem que se preocupar com o que ele acha dela. E se ele tiver a cabeça tão fechada para achar isso, talvez ele não seja um bom parceiro para ela, certo? Então, nós temos que tornar essas mulheres, essas meninas, que são, sim, mais vulneráveis, porque até tem maior número de parceiros, porque não usam preservativo, nós temos que empoderá-las no sentido de que a saúde tem que ser cuidada, e a saúde é delas, o corpo é delas, e elas têm esse poder. E também, Débora, lembrar aqui, conversando com você, que sim, essas medidas do preservativo são muito importantes, mas não esquecer de vacinar. Nós temos uma vacina do HPV gratuitamente. Às vezes a minha paciente no particular me pergunta, mas a vacina do SUS é a mesma da clínica? Gente, é a mesma da clínica, certo? O SUS dá isso de graça para as nossas meninas e meninos agora de 9 a 14 anos. São apenas 2 doses. Então, pessoal, vamos vacinar. E aí vem aquela pergunta, mas eu tenho mais de 14, eu posso tomar? Eu diria para você que está nos ouvindo, deve tomar, tá? Deve tomar. A gente, pelo menos até 45 anos, na população geral, tem recomendado a vacina. Aqui, até esse momento, são 3 doses, e o inconveniente aqui é o custo, né? Porque essa paciente, ela não recebe a vacina pelo SUS. Então, gente, camisinha, hepatite B tem vacina, HPV tem vacina, certo? São as 2 vacinas contra câncer nós temos, que é a do HPV, que é a da hepatite B. Então, bora vacinar, porque isso é cuidado da gente, do nosso corpo, e principalmente ter uma sexualidade bem tranquila e sem medo de adquirir infecções. Exatamente. Você acha que está faltando, Silvana, uma boa assistência em relação a IST nos programas assim de saúde do nosso país? Eu acho que sim, tá? Embora eu sempre digo que a gente tem 2 programas que
Até então, nós tínhamos muito, muito orgulho, que é o Programa Nacional de Imunização. O Brasil foi exemplo durante muito tempo, e o outro é o Programa de IST e AIDS. Nós temos excelentes protocolos, nós temos excelentes condutas, mas a gente teve aí um certo desmonte, e a própria pandemia também, não é só uma questão política, a própria pandemia, ela trouxe um afastamento dos pacientes dessas áreas. Mas eu vejo, Débora, porque muitos colegas me ligam para trocar ideia, têm dúvida, então eu acho que a gente precisa, assim, falar mais de infecção sexualmente transmissível, divulgar isso mais, porque essas doenças, elas precisam uma constante atualização, são novas que aparecem, muda muito o protocolo, né? Agora mesmo o Ministério acabou, o CDC e o Ministério mudaram o protocolo de tratamento de clamídia, então eu acho que sim. Lembrar, Débora, que o protocolo do Ministério agora recomenda rastreio de clamídia na gestação, tá? Que não era recomendado, o novo agora de 2022 mandou, né? Esse rastreio, então lembrar todos os nossos colegas e quem está nos ouvindo que está grávida, que tem mais esse exame também no pré-natal para rastrear infecções sexualmente transmissíveis. Não, o programa do Ministério da Saúde de imunização é um dos programas mais completos do mundo, né? E assim, eu até falo para as pacientes adolescentes, que às vezes vêm com as mães, né? Eu falo, puxa, quem vai ser mais beneficiado com a vacina de HPV é quem nunca transou, né? Claro que quem já transou teve a oportunidade de entrar em contato com o HPV, mas também vai ter o benefício. Eu não tive esse benefício. Você não teve esse benefício, né? Então, a gente tem que aproveitar que a ciência evoluiu para a gente tentar erradicar esse vírus na nossa vida, né? Então, assim, tem esse grupinho das que não gostam, das que gostam, mas assim, a gente tem que se pautar nas evidências científicas de boa qualidade, e não na opinião do grupo do WhatsApp, na opinião do grupo de rede social, né? Porque é sério isso, é muito sério. E, Silvana, e o tratamento das pessoas que já estão com alguma infecção que pega pelo sexo, né? Ela vai melhorar aquela qualidade de vida? Porque, em geral, são pessoas que estão sintomáticas ou que foram feito diagnóstico com exame de sangue, por exemplo, ou clínico, né? O que você tem a falar de algum tratamento? Bom, primeira coisa que eu quero tranquilizar é o seguinte, a grande maioria dessas infecções, elas têm tratamento bem estabelecido, especialmente aquelas que são bacterianas, né? Que a gente vê aqui, sífilis, clamídia, gonorreia, são infecções causadas por bactérias, e aí, felizmente, exceção do gonococo, a gente tem pouca resistência, né, a essas bactérias para esses antibióticos, e a gente tem bastante sucesso. O grande problema é você já ter alguma sequela, né? Por exemplo, aquelas pacientes que adquirem a clamídia ou o gonococo lá, às vezes, antes dos 25, quando elas tentam engravidar com 30, 35, elas podem ter uma obstrução tubária, né? Então, é aquela paciente que tenta engravidar e tem uma dificuldade. Isso, quando o fator que causa dificuldade é a trompa entupida, isso pode ter sido uma infecção por clamídia. Então, o antibiótico tratou a clamídia, mas ele, muitas vezes, ele não deu conta de evitar essas sequelas. Então, isso é importante que a nossa paciente saiba. Eu sempre, de uma maneira, às vezes, meio dura, eu falo para minha adolescente, eu falo, olha, as infecções, a maioria são tratáveis, mas elas podem dar sequelas que hoje não são importantes, mas no futuro você pode ter dificuldade para engravidar. Então, usar o preservativo vai garantir isso para você no futuro, certo? E isso tem, muitas vezes, apesar de ser duro, meio terrorista, eu não estou mentindo, eu estou falando absolutamente a verdade, baseada em evidências científicas. Então, calma lá, a maioria tem ou tratamento, ou o que é mais importante, né, tem até prevenção, por exemplo, HPV, que é o agente do câncer de colo, tem a vacina, certo? Nós temos doenças que não têm ainda cura, como, por exemplo, o HIV, mas nós temos total controle. Eu trabalho com HIV, gestantes HIV, mulheres HIV, e sigo essas mulheres já há mais de 20, 25 anos, elas estão lá comigo no ambulatório, e muito bem, certo? Embora estejam vivendo com HIV, mas os antirretrovirais, eles evoluíram e tudo. Mas o mais importante, nós podemos prevenir isso. E como? Com informação, com educação e, obviamente, com medidas, né,
que aqui nos parecem, a nós duas, muito simples e que nós temos que traduzir isso para as nossas pacientes. O preservativo, embora não seja eficaz em 100%, é a melhor forma. E eu sou fã da camisinha feminina, porque ela dá independência para a paciente, ela não depende da boa vontade do parceiro para usar o preservativo. Então, nós temos que, de alguma maneira, tornar isso mais acessível para a nossa população. Eu falo muito, né, Débora? Ah, eu também, eu adoro. Então, belezinha. Silvana, você quer deixar algum recado para as pessoas que estão ouvindo a gente? Olha, eu gostaria de dizer para todo mundo que está nos ouvindo que nós temos que tirar esse estigma da infecção sexualmente transmissível, que isso são de mulheres que têm muitos parceiros, mulheres que não se cuidam, isso não é verdade. Infecção sexualmente transmissível, ela pode ocorrer comigo, com a Débora, com você, com qualquer uma de nós. Então, o que é importante? Encarar isso como uma maneira de se cuidar. Certo? Eu me cuido, eu faço a minha unha, pinto meu cabelo, eu vou na minha ginecologista colher o meu Papa Nicolau e eu me previno de adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Dessa forma, é possível desenvolver e ter uma atividade sexual satisfatória, mas que não traga futuramente problemas para a saúde. Então, tire esse estigma da infecção sexualmente transmissível. Veja, se de cada 5 americanos adultos, um tem infecção sexualmente transmissível, nós estamos falando de uma coisa muito comum que as pessoas não falam. E aqui é que tem que parar. Nós temos que falar abertamente sobre isso, sem estigmas e sem preconceitos. Silvana, muito obrigada pela sua entrevista. Amei falar com você. Eu queria aí estar te dando um abraço, um beijo. Vamos marcar outra. Com certeza, estou à disposição. Tá bom. Um beijo para você que está ouvindo. Tchau, tchau. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.